tá. Ela tem mais uma. Simão, estamos na era do estudo da doutrina espírita. Por que um congresso leva muito espírita à palestra, mas o estudo, aí ela complementa mais abaixo, não enche a casa espírita? Você tem certeza que você quer que eu responda isso? Quero, eu sabia. Rapaz do céu. Ai. Vamos lá. Vamos lá. Os congressos, obviamente, muito bem organizados, trazem temáticas profundas, são oportunidades de interação, né, entre as pessoas que vão ali ouvir as palestras, se reúnem, trocam ideias ali na convivência, 2 dias normalmente, né, que são os congressos, e ali elas fazem novas amizades, há um chamamento a uma coletividade. Então é muito útil o congresso, são úteis os congressos. Mas há também, algumas vezes, uma busca por causa de quem está lá falando. Olha mais os palestrantes do que o assunto. E há, infelizmente, alguns palestrantes que gostam disso e incentivam para ser vistos. E criam situações para serem quase que idolatrados. E aí as pessoas, digamos, incautas, embarcam nisso e vão ao congresso. E eu entendo, muito importante, para tirar foto com o palestrante. E o palestrante vai cada vez mais se envaidecendo. Depois começa a exigir camarim, começa a exigir tipo de comida. Então, os congressos são muito úteis, mas precisam ser repensados. Porque na casa espírita, nós temos muito mais possibilidade de um aprofundamento de estudo, porque estamos conversando com poucas pessoas. Há uma possibilidade de interação que os congressos não oferecem. Uma interação maior, em que pode-se levantar a mão e falar, deixa eu fazer uma pergunta. E o outro faz outra, e o outro faz outra, e não aquele momento de pergunta escrita, que muitas pessoas têm dificuldades para elaborar um raciocínio escrito, mas que não dá para abrir, porque são muitas pessoas para poder perguntar se for verbalmente. A casa espírita não. A casa espírita não tem palco, a casa espírita não tem púlpito, a casa espírita tem alguém conversando com alguém. E se é para olhar, se os palestrantes dos congressos, entre aspas, são muito bons, convide-os para ir à casa espírita. Alguns irão, com muito prazer. Outros não, alegando falta de tempo. Mas tem tempo para ir ao congresso. O palestrante. Muitos irão à casa espírita. Por que não chamá-los à casa espírita? Por que não ir à casa espírita que seja para falar para 8 pessoas? Mas é mais interessante falar para 3.000. Afinal de contas, o meu Instagram vai ter mais seguidores do que se eu falar para só 8 pessoas. A individualidade vale muito, mais do que a quantidade. Me lembro aqui de uma fala, de uma passagem lá do Gênesis bíblico, de um diálogo de Abraão com o Senhor. O Senhor querendo destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão, em outras palavras, dizendo ao Senhor, Senhor, mas se lá tiver um grupo de pessoas boas, ele fala, se me mostre um grupo de pessoas boas, eu poupo a cidade. Mas se em vez de um grupo tivermos algumas pessoas boas, o Senhor responde, me mostre essas algumas pessoas boas, eu poupo a cidade. E Abraão fala, Senhor, não te irrites comigo, tu que tudo sabes. E se tivermos uma só pessoa boa? Ele fala, me mostre essa pessoa boa e eu poupo a cidade inteira. Veja o valor de uma pessoa. Nossa. Então, muitas vezes, falta esse empenho. O congresso leva as pessoas a dar uma passeada e já aproveita e faz até uma... Como é que chama aquilo?
um programa de viagem, aproveita que está indo ali, mas o local tem isso, e normalmente escolhem-se locais que também têm esses aprazíveis outros lugares, e já faz uma jornada e tal. Então, veja, tem um outro elemento que ali coloca. E olha, nem sempre os estudos são profundos. Ficam na adjacência, palestras belíssimas, mas que perguntamos à pessoa que ouviu o que foi falado. Ah, não sei, eu sei que foi bonita. Na casa espírita, não. Fica muito claro. E tem um detalhe, acabou, pode sentar e conversar, pode chamar a pessoa que coordenou o estudo do dia, da noite. Pô, eu queria trocar uma ideia com você sobre isso. E a pessoa está lá, vai trocar essa ideia. Aí chega nos congressos, quer conversar com o palestrante. Alguns não fazem isso, mas alguns fazem. E ele fala, não, agora não posso, eu tenho que descansar. Eu tenho outra palestra para fazer. Não, agora é a hora do descanso. Raramente eu vejo palestrantes nos congressos espíritas andando no congresso. Raramente vejo palestrantes indo aos locais onde as pessoas tomam café, porque eles vão para o seu local tomar café lá no fechadinho, em vez de tomar café com todas as outras pessoas, aproveitar o momento e fazer um bate-papo ali. Ah, sim, vão lá na área de livros para autografar os seus. Acaba de autografar os seus, sai, não fica lá para poder visitar a feira do livro, para poder dizer para uma pessoa, olha, eu estou vendo aqui, esses livros aqui são bons, esse aqui eu conheço, assim, esse assado, esse aqui é assim. Quer uma sugestão? Esse livro aqui é muito bom. Olha quanto que o palestrante pode ajudar num congresso. Mas não, agora eu vou ficar na sala de palestrantes. Então, por isso que eu disse, não me provoca para falar, porque eu não queria, não é que eu não queria, não é o ideal. Mas é preciso repensar algumas coisas. Não é deixar de fazer congressos. Não. Não é isso. Não é deixar. Mas talvez precisamos incentivar mais as atividades na casa espírita. E até mesmo alguns palestrantes que estão em congresso, alguns, nem casa espírita frequentam. Eles mesmos não estão frequentando uma casa espírita. E onde é que está a base do movimento espírita? Na casa espírita. Nesse sentido, na casa espírita. Bem colocado. E alguns sequer frequentam casa espírita. Por quê? Ah, não, porque eu sou de congresso. Imaginemos o expositor conhecidíssimo, né, ali, muito respeitado, e ele frequenta uma casa espírita. Olha a oportunidade que as pessoas têm para conversar com ele. Capaz que ele não vai conseguir sentar e assistir a palestra, porque as outras vão ficar perguntando, ótimo, ele está ali prestando um serviço. Imaginemos aquele palestrante da tribuna, lá do palco de uma palestra, coordenar um estudo. Nossa. Ali na casa espírita. Está ali fazendo as palestras na casa espírita. Então, eu acho que temos muito mais o que pensar do que por que a casa espírita não enche, o congresso enche. A casa espírita também precisa ser atrativa no aspecto de estudos. É preciso saber que as pessoas que estão indo ali é para buscar algo. Tem que ter algo para entregar. Ou seja, bons estudos, estudos programados. Já não vivemos mais naquela época de chegar na casa espírita, abrir o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e falar assim, agora a lição é essa. Né? Ah, por que assim? Não, porque é assim que os espíritos querem, abriu na hora. Mas então faz o seguinte, faz uma prece em casa, abre lá do jeito que o espírito quer e estuda aquilo que o espírito quer e depois vai lá e apresenta na casa. Porque nós vemos muitas palestras mal apresentadas. Nós vemos muito achismos nas falas. Nem todas as pessoas estão, digamos, preparadas para fazer todo tipo de trabalho na casa. Assim como há pessoas que não estão no grupo mediúnico porque não têm a ostensividade, há pessoas que não têm habilidade para fala. Coloque aquelas que têm habilidade para fala, porque podem levar conteúdos didaticamente compreensíveis. Estudem os temas para serem abordados.
Reuniões públicas do Centro Espírita não é para trabalhar detalhes doutrinários, é para trazer mensagens que elevam o espírito, que clareiam o entendimento e que levem conforto. Nas reuniões públicas, eu vejo muitas vezes estudando detalhes que caberiam ao estudo do grupo mediúnico, em vez de falar de outros aspectos da mediunidade. Então é preciso organizar também melhor os estudos na Casa Espírita, as palestras públicas. Tem local que o livro, de tanto abrir assim, ó, de tanto abrir, ele já está marcado, já está viciado. Se você fizer assim, ele cai sempre na mesma parte aberta. E aí a pessoa fala assim, tá vendo? É porque nós ainda precisamos dessa lição, por isso que não cai outra. Não cai outra porque o livro já viciou. Já fizemos de tal forma que se abrir assim, vai abrir ali, porque já está todo amassado naquela página. Então, falta programação, organização. E não interessa, veja, não é uma questão de elitismo na fala. Há pessoas que são tímidas e acham que vai melhorar a timidez colocando lá de supetão para falar. Não, prepare essas pessoas. Havia um amigo, já desencarnado, acho que Quincas conheceu, o senhor Manel, jardineiro. Ele era um jardineiro aqui em Patrocínio, que, creio eu, não tinha alfabetização muito grande no sentido acadêmico. Talvez tinha lá o 4º ano primário. Quando ele falava, as pessoas paravam para ouvi-lo. Ele falava com um sentimento, com um carinho, com uma serenidade e com um conhecimento de causa. E era ali uma pessoa cujo o desenvolvimento acadêmico estava lá no 4º ano. Foi uma pessoa que me ensinou a entender Gibran Khalil Gibran. Ele falou assim, Sr. Simão, toma aqui uns livrinhos para você dar uma lida do Gibran, você gosta dele? Aí me deu uma coleção que ele tinha para eu ler, depois devolvi para ele. Era uma pessoa que conversava com as formigas, no bom sentido. Ele lá, cuidando do jardim, ele falava assim, meu amiguinho, você precisava ir embora, porque se você ficar aqui, eu vou acabar tendo, você vai morrer, porque eu vou ter que te tirar daqui, aplica ali um herbicida, vai te atrapalhar. Não, minha filha, vai embora. Tem uma mata grande ali que ninguém vai fazer. Vai lá para a mata. Olha o jeito dele. E o danado que essas formigas escutavam, porque assumiu. E ele fazia a palestra com a serenidade. Eu fui uma vez com ele assistir uma palestra do Divaldo, em Uberlândia. Isso lá no início dos anos 90. Ele ficou a palestra toda. Nós ficamos lá no fundo, né? Sempre palestras cheias, né? E nós ficamos lá no fundo, em pé, não tinha lugar, chegamos um pouco tarde. Era lá num clube social, Uberlândia Clube Social, sei lá como é que chamava. E ele ficou a palestra toda com a mão levantada, assim, segurando um gravador, sabe aqueles gravadores antigos, com fita cassete? Gravando a palestra dele, a palestra inteira, ele ali com a mão para cima, sem tremer, segurando. Essa pessoa, quando fazia as palestras, ela encantava os outros. Não precisa grau acadêmico. Precisa ter o jeito de lidar com as pessoas. Então, muitas vezes, precisa isso no centro ainda. Observar esses aspectos. Para melhorar a qualidade do que nós queremos ofertar. Para melhorar e as pessoas gostarem de estar lá. A gente só volta a um lugar quando sente sinergia com aquele lugar. Então é importante nós pensarmos nisso, em valorizarmos as ações no Centro Espírita, as palestras, os estudos, entendendo que lá no Centro Espírita é o bate-papo, é o frente a frente, é estar com a pessoa. Tem o tempo da fala, óbvio, mas se precisar alguém conversar mais um tempo, fique mais um tempo conversando com aquelas pessoas, termine a fala, segue a reunião e ele vai conversar depois com a outra pessoa. Que é um momento mais agradável do que aquelas palestras na porta do centro,
a hora que está se despedindo, a hora que está indo embora. Se o centro tiver 4 portas para passar para poder ir embora, para 4 vezes. Em cada porta dá uma parada e conversa o assunto. E aí fala da palestra e fala do outro assunto. E aí, depois vai para outra, até chegar no portão. Aí no portão ainda fica lá um tempão conversando. Isso é muito melhor do que congresso. Isso é muito mais humanizado do que aquele número enorme de pessoas. Mas devemos ter os congressos, sim, claro, para ter oportunidade de ouvir pessoas que não conseguem no Brasil todo. Né? Porque tem que você pensar também. Quando fala reunir muitas pessoas onde o Divaldo está, é melhor do que o Divaldo ir onde tem muitas pessoas, porque ele é um só e não consegue. Então, temos sim que ter alguns casos para que o palestrante conhecido e gabaritado no sentido de utilidade e não de nome possa servir a mais pessoas. Mas aquela gostosura, me permita a minha expressão mineira, aquela gostosura da conversa na porta do centro, só no centro espírita nós teremos isso. Então, valorizemos muito o centro espírita. O Wilson Paula, por exemplo, colocou aqui: Simão, como você vê a resistência das casas espíritas em abordar temas da atualidade? Acho que dá tempo de você responder isso aí, ou Jair? Depende do chefe aí do Jajá. Eu já perguntei para ele aqui nos bastidores quanto ao tempo. Já está bom, aí, né? É difícil prolongar, ele respondeu. Mas essa pergunta aí, Quincas, de uma forma rápida, eu diria que a resistência é mais por falta de conhecimento dos temas atuais, por falta de saber lidar com os temas atuais e de fazer as correlações entre os temas atuais e os princípios doutrinários. Então, é mais uma questão de não preparo, o que pode ser resolvido fácil, se preparando. Então, talvez há um não preparo e há aquela ideia de se estudar somente os pontos doutrinários. E muitos falam assim: mal conhecemos o Espiritismo, como é que vão tratar os temas atuais? Faça 2 reuniões, uma com temas atuais e outra para os estudos dos postulados espíritas, dá certinho.